Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo 13 e 14, que diz assim: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. Saindo Jesus, viu uma grande multidão e, possuído de grande compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Podeis sentar aqui. Quero nesta noite salientar a importância que você tem para Deus. Deus ama a tua vida, Deus ama você, tem o melhor para a tua vida. Ele tem um plano lindo, maravilhoso. O propósito de Deus é que você seja salvo, liberto, transformado para viver com Ele eternamente. O teu inimigo, nosso inimigo, vai fazer de tudo para que você não caminhe com Deus, para que você não creia na palavra de Deus, para que você não absolva as verdades do Senhor. O diabo vai fazer de tudo para que você se afaste da presença de Deus, para que você não obedeça a palavra de Deus. Todos os dias as tentações vêm na tua porta. Todos os dias dificuldades chegam até você. Todos os dias você tem que enfrentar situações em que você precisa tomar decisões. Decisões essas que exigem de você temor de Deus. Infelizmente, muitos têm sucumbido na fé. Muitas pessoas até desejam servir a Deus, querem, mas elas não estão dispostas a viver o dia a dia. Porque todo dia você vai ter que decidir: eu continuo escolhendo Deus. Porque a vida cristã é uma constância, uma permanência. Exige que você permaneça de pé, escolhendo Deus, fazer a vontade de Deus. Deus te dá todo o suporte necessário para você servir. Deus te concede tudo quanto você precisa para estar na presença dele. Agora, depende de você. Deus não arromba coração. Deus não vai te obrigar, te amarrar para você servi-lo. Deus vai sempre te oferecer amor, graça, aquilo que você precisa para caminhar na presença dele. Esse texto que acabamos de ler nos fala aqui de um episódio em que, pela qual o Senhor Jesus, ele retira-se com seus discípulos para um lugar deserto, para um lugar à parte. E me chama a atenção esse momento que Jesus escolheu, no meio de tantas atividades, tantas pessoas para serem evangelizadas, as multidões que queriam o Senhor. Jesus separou um tempo, tomou os seus discípulos, e a Bíblia está dizendo que levou eles para um lugar deserto, levou eles para um local à parte. E a Bíblia diz que Jesus levou eles para esse local, para que eles descansassem. Isso dá um tom maravilhoso para nós. Jesus, ele entendeu que naquele momento os seus discípulos já tinham labutado, trabalhado e precisavam de um tempo de descanso. E nesse momento Jesus pega eles, toma-os no barco e leva-os para um local deserto, para ter um tempo a sós com eles, para ter um tempo de refrigério, um tempo de renovo, tempo de descanso. Deus sabe do seu limite. Deus sabe o que você precisa. E Jesus entendeu que eles ali estavam no limite do cansaço. Deus não quer que sua fé sucumba. Quantas pessoas que às vezes desistem porque acham que Deus não está se importando, que Deus está cuidando? Não, querido. A Bíblia diz que nenhuma provação vai além do que você possa suportar. Aquilo que você está passando, a dificuldade que você está enfrentando,
Deus está te dando toda a graça para você suportar. E vai chegar um momento que Deus vai te dar o refrigério, que Deus vai te levar para o descanso. Os discípulos foram levados para o descanso. Os discípulos foram levados para esse momento de estar sós. Deus quer. Deus quer você em intimidade com Ele. A grande dificuldade que os homens têm hoje é separar tempo para Deus. Os discípulos pararam todas as suas atividades, pararam tudo o que estavam fazendo para ter um tempo reservado com o Senhor. Eu quero te perguntar nessa noite: você tem separado um tempo da sua vida para Deus? Você vai dizer, pastor, mas eu trabalho, eu estudo. Pastor, eu tenho inúmeras atividades, sim. Os discípulos também tinham. Jesus também tinha. Mas ele escolheu um momento que tinha que separar para estar com seus discípulos. Eu sempre tenho costumado dizer na igreja, todos os dias, Deus tem prazer em preparar o melhor para nós. Deus separa um tempo para a nossa vida. A grande questão é que nós, que não entendemos que Deus tem escolhido esse tempo para estar conosco, para ministrar sua verdade, sua vontade, seu querer, ministrar o nosso coração. Pelo contrário, nós às vezes somos omissos ao chamado do Senhor, somos omissos à vontade e ao querer de Deus. A Bíblia diz aqui que quando Jesus entrou no barco com seus discípulos e que saiu indo para esse local deserto, a Bíblia diz que a multidão viu que Jesus estava indo embora. E eles então percorreram a pé mais ou menos 8 quilômetros, saíram correndo e cercaram para encontrar com Jesus lá na frente. Eles foram atrás de Jesus. E aqui abre para mim uma verdade muito forte, porque a Bíblia está dizendo aqui que essas pessoas que queriam ter um encontro com Jesus, e Jesus tinha ido embora com seus discípulos, elas seguiram ele a pé. Mesmo a distância eles percorreram, andaram, foram atrás. Se você quer o melhor de Deus para a tua vida, tem uma lição aqui para ser aprendida. Quem quer corre atrás, quem quer se esforça. As pessoas poderiam dizer, ele foi embora, então eu vou voltar para minha casa. Ele não está mais aqui, então por que eu vou ir mais adiante? Vou deixar para outro dia, vou deixar para outro momento. Não, aquelas pessoas, e entre elas havia doentes, havia enfermos, havia pessoas que tinham dificuldade de caminhada, mas mesmo assim, a necessidade delas, o querer delas gritou mais alto do que a dificuldade. Quantas das vezes que as pessoas deixam de caminhar com o Senhor porque enfrentam um problema, porque enfrentam alguma situação que apareceu na sua vida? Alguns poderiam dizer, mas Jesus não quis me atender. Jesus foi embora. Não, querido. Se você está passando por prova, por luta, por dificuldade, se você está passando por uma situação difícil, Deus hoje quer falar no teu coração. Em nome de Jesus, não desista. Percorra o caminho que você tiver que percorrer, mas não saia da direção de Deus. Não vá para outro caminho, não vá buscar refúgio em outro lugar. Aquela multidão entendia que só Jesus poderia resolver o problema deles. E é por isso que eles insistiram em caminhar, em andar, em ir adiante, para ter um encontro com Jesus. Dificuldades, problemas, embaraços, são situações que aparecem na vida de todas as pessoas. Mas tem que haver esforço, tem que haver força de vontade, tem que ter o desejo, querer viver a vontade do Senhor. E a Bíblia diz que aquelas pessoas percorreram, chegaram na margem, primeiro que o barco. Quando Jesus estava desembarcando do barco com seus discípulos, que o Senhor Jesus olhou, a Bíblia diz que ele viu uma grande multidão
multidão de pessoas. Pessoas de todas as formas estavam ali. Lembrando disso no início, ele tinha saído com seus discípulos para descansar. Ele tinha saído com seus discípulos para ter um tempo a sós com ele. Mas naquele momento que Jesus olhou para aquela multidão, a Bíblia diz que ele foi tomada de íntima compaixão. Compaixão significa sofrer com. É um ato de sentir o sentimento do que o outro está sentindo. E a Bíblia diz que Jesus foi movido por profunda compaixão por aquela multidão que resolveu atendê-los. Resolveu olhar para eles e acolhê-los. Deus sabe o que você sofre. Deus entende o que você passa. Deus não é alheio ao que passa na nossa vida. Se importa conosco, sim. Quantas das vezes o inimigo Satanás fica dizendo no ouvido das pessoas: ó, Deus não te ama, Deus não se importa. Se Deus chamasse, as coisas eram diferentes. Se Deus chamasse, ele já tinha feito. Mas tudo tem um tempo. Tem o tempo de Deus, tem o momento de Deus agir, tem a hora de Deus fazer. E as pessoas não sabem esperar o momento de Deus. Mas o fato de você estar vivendo momentos difíceis, de você estar enfrentando situações complicadas, não significa dizer que Deus não está te vendo, que Deus não está te olhando, que Deus não conhece o seu problema. Jesus olhou para aquela multidão e foi movido de íntima compaixão. E o que ele faz? A Bíblia diz no versículo 14, que possuído de grande compaixão para com a multidão, ele curou os seus enfermos. Deus quer curar as enfermidades do seu coração, da sua alma, suas enfermidades espirituais. Ele é o único que tem o poder de nos curar. Ele é o remédio de Deus para a nossa vida. Jesus tem a solução para todos os problemas da vida do homem. Não importa qual seja o âmbito, não importa qual seja a área da vida da pessoa que esteja desajustada, que esteja enferma, Jesus tem um remédio exato, do tamanho, na proporção da nossa necessidade. Toda aquela multidão que tinha os seus enfermos foram atendidos, foram curados, porque há poder no nome de Jesus para mudar a história das pessoas, para mudar a tua história, para mudar a tua vida. Basta você querer, crer e ir até Ele. Por que Jesus curou aquelas pessoas? Porque elas se predispuseram em ir até Ele. Elas creram em Jesus, buscaram a Jesus, confiaram em Jesus, colocaram-se ali diante das suas potentes mãos, e o Senhor os tocou, os curou, livrou eles de todo o peso de enfermidade. Deus quer arrancar o peso da tua alma, todo o fardo que você tem carregado, seja ele de pecado, de vício, seja ele de situações embaraçosas. Deus quer arrancar de você. Deus quer que você saia daqui hoje curado, sarado, restaurado. A glória desse texto é que a Bíblia diz que chegando à tarde, o que significa dizer isso? Que Jesus passou longas horas com aquelas pessoas. O tempo passou rápido, é assim que acontece. Na presença de Deus parece que o tempo passa mais rápido. E ali, Jesus atendendo a todos, curando, libertando, transformando, realizando grandes coisas, entardeceu. Ficou tarde. E aí tem um ponto aqui que me faz refletir muito seriamente. O dia passa, irmãos. Tudo passa. As horas passam rápido demais. E entardeceu. Chegou a noite. E aqui tinha problemas agora para ser resolvido, porque havia uma multidão muito grande, era mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Deduz que se teria ali, no mínimo, 10.000 pessoas. No mínimo. Teria ali pelo menos umas 5.000 crianças. Então era uma multidão muito grande. Era um grupo enorme de pessoas. E estava entardecendo. A hora já estava avançando. Aquelas pessoas agora precisavam
problema, que era alimentar-se. Elas estavam famintas, não teriam condições de regressarem para suas casas. O local onde eles estavam era um local deserto, que não possui nada. Eles não teriam possibilidade de adquirir qualquer alimento naquela localidade. Então há dois problemas aqui. O primeiro é que o local era deserto. O segundo é que a hora era avançada. Eles não tinham muito tempo e também não tinham para onde correr. Parece até um beco sem saída, né? É o que acontece conosco. As datas vão chegando, os dias vão se aproximando, a hora vai avançando e nós não temos solução das coisas. Nos sentimos às vezes no deserto, porque de um lado olhamos não tem solução, olhamos para o outro também nem para frente, deserto. É essa a situação. Todo canto, todo local que se olhava não tinha de onde arrancar alimento para aquela multidão. Aí os discípulos então apresentaram uma solução fácil, uma resolução pela qual aliviaria eles do problema. Eles chegaram até o mestre e disseram: mestre, o local é deserto, a hora está avançando, vamos fazer o seguinte, despede o povo, acabou o nosso problema. Manda o povo embora, Senhor. Manda eles ir embora para casa, que cada um vai para suas aldeias, cada um vai comprar sua comida, cada um vai adquirir lá, cada um se vira, Senhor. Aqui entra o cerne desta mensagem. O Deus que ama a tua vida, se importa com você, sabe dos teus pormenores, conhece que você é limitado e que por si próprio você não tem condição de resolver sua vida. Os discípulos estavam prontos para dizer: Senhor, despede, manda embora. Mas o Senhor Jesus aqui está nos ensinando que Ele, o Senhor, não nos despede em tempo algum. O Senhor não nos manda embora. O Senhor é aquele que pela qual não nos despreza. Apesar dos discípulos estarem pedindo ao Senhor Jesus para que Ele despedisse a multidão, Jesus se importou com aquelas pessoas e disse: não, nós não vamos despedi-los, nós não vamos mandar eles embora. Os discípulos devem ter ficado escarrecidos: Senhor, então agora nós já tínhamos dois problemas, que era o deserto e a hora avançada. Agora passamos a ter outro. Primeiro, nós não temos dinheiro para comprar comida para todo mundo. Segundo, mesmo se nós tivéssemos dinheiro, nós não temos onde comprar alimento para todo mundo, Senhor. Onde vamos encontrar aqui um local para comprar comida para toda essa gente? O nosso fundo de caixa não tem esse valor para poder comprar tão grande quantidade de alimentos. O que os discípulos estavam agora olhando? Para a limitação humana. Estavam olhando com foco das soluções que eles entendiam que o Senhor teria que fazer. Sabe por que nós consideramos impossível algumas coisas na nossa vida? Porque nós olhamos com nossos olhares, olhamos com o nosso ponto de vista, achamos que as coisas vão acontecer do nosso jeito, da nossa maneira. É por essa razão que os discípulos estão mandando despedir o povo. Eu aprendo aqui que o Senhor, Ele se importa com você quando outros não dão a mínima. Deus olha para nós, vê o nosso sofrimento de maneira diferente daqueles que estão à nossa volta. Para os discípulos, não que eles fossem insensíveis, mas é porque eles não tinham como resolver o problema. Então eles queriam apresentar a seguinte solução: cada um resolve o seu problema, cada um vive para si, cada um vai para a sua aldeia, cada um que se resolve. Deus não manda você ir embora dizendo vai resolver a sua vida, não. Ele diz: fica comigo que eu vou resolver o problema, fica na minha presença que eu vou te dar a solução. Mesmo que você, mas como? Você está deserto. Como, Deus? De que maneira o Senhor vai resolver? A maneira, deixa por conta dele. Deus vai te surpreender com os milagres, com a ação dele. Ele sabe como cuidar de nós. Ele tem estratégias e meio que vai além da nossa capacidade de entender.
naquele momento o burburinho era grande, porque Jesus falou para os discípulos: olha, manda todo mundo se assentar. Opa, não vai mais ninguém embora. Mas aí está todo mundo com fome. Como resolver esse problema aqui? A Bíblia diz que o Senhor então tomou 5 pães, 2 peixes. Eu vos disse que teria ali mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Então a multidão era grande. O que fazia com 5 pães e 2 peixes? 5 pães e 2 peixes era o lanchinho do menino. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus tomou aquilo que trouxeram para ele, os 5 pães e 2 peixes, mandou todo mundo se assentar, e ele tomou aquele pouco e começou a partir, e houve a multiplicação daquilo que era do pouco. Partindo, os cestos foram se enchendo. Os discípulos tomaram os cestos para servir as pessoas, e foi se passando pão e peixe, e as pessoas foram se alimentando, comendo. Havia uma alegria, um gozo, porque Deus estava trazendo solução para aquilo que era insolúvel. No meio do deserto estava surgindo pão das mãos do Senhor. Deus estava multiplicando pão, multiplicando peixe, em meio a uma situação pela qual ninguém sabia como resolver. Deus ali estava demonstrando seu poder, mas também estava demonstrando o seu amor, porque Ele resolveu não despedir ninguém vazio para casa. Ele resolveu que aquelas pessoas não iriam para casa para desmaiar no meio do caminho, não sairia da presença dele enfraquecido. Querido, Deus quer que você se fortaleça. Por isso, todos os dias Ele quer ministrar sobre você o pão da vida, a palavra eterna. Ele quer alimentar a tua alma, quer alimentar teu coração, quer alimentar o teu interior. Mesmo no meio do deserto aqui fala de problemas, de situações, esse mundo de pecado, esse mundo de tantas coisas erradas. Deus tem uma palavra para o teu coração, para alimentar a tua alma, para alimentar o teu espírito, isso todos os dias. Em todos os momentos Deus tem uma palavra para você. Aquelas pessoas, todas elas foram servidas. Tomaram pão, comeram peixe. Depois que todos estavam saciados, o Senhor Jesus girou para os seus discípulos e disse: agora vocês vão lá recolher o que sobrou. A Bíblia diz que sobrou 12 cestos de alimento. O que é que Jesus está nos ensinando aqui? Primeiro, eles estavam famintos e não tinham o que comer. Aparecem então 5 pães e 2 peixes. Jesus multiplica, alimenta toda aquela multidão, e agora está sobrando 12 cestos de alimento. Deus não apenas te supre nas suas necessidades, mas Ele te surpreende, fazendo transbordar a bênção, fazendo sobejar aquilo que Ele tem para a tua vida. Aquele momento foi um momento de glória, um momento de alegria, porque todas aquelas pessoas foram alimentadas pelo Senhor. Nenhuma daquelas pessoas saíram dali vazia. Nenhuma daquelas pessoas partiram dali sem comerem. Pelo contrário, a Bíblia diz aqui no verso 20: todos comeram e se saciaram, levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios, e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Qual é o tamanho do seu problema? Qual é a dimensão do que você está vivendo hoje que você considera impossível? Estamos diante de um Jesus que pode todas as coisas, de um Jesus que tem poder de fazer milagre. Aquela multidão, no meio daquela multidão inteira, tudo que eles tinham era um menino que tinha 5 pães e 2 peixes, insignificante. Mas trouxeram aqueles 5 pães e 2 peixes, entregaram ao Senhor, e Ele multiplicou. Ele fez sobejar. Todos se alimentaram, todos se saciaram, e ainda sobrou. É isso que Deus tem para você. Deus não quer você faminto espiritual. Deus quer saciar você. Deus quer fazer sobejar na tua vida. Deus quer trazer para você uma paz, conforme Ele mesmo diz, uma paz que o mundo não te dá.
Paulo descreve essa paz dizendo que a paz de Cristo, ela excede todo entendimento. Porque a paz que Cristo nos dá não é a ausência de problema, não é a ausência de circunstâncias, de situações, não. A paz que Ele nos dá é a capacidade, no meio da prova, da luta, da guerra, da dificuldade, manter o coração tranquilo diante de Deus. É a paz que o Senhor nos dá. É a quietude interior, mesmo no meio da guerra e no meio da adversidade. Jesus nos promete o gozo como fruto do Espírito, a alegria produzida por Ele. E Ele quer fazer sobejar na tua vida o gozo, a paz, a misericórdia, porque Ele ama você. Ele tem o melhor para você. Mas você precisa fazer como aquela multidão. Você precisa ter um encontro com Jesus. Você precisa ir em direção a Ele. Você precisa deixar a tua comodidade e ir em direção a Jesus. O segredo da vitória no final do dia dessas pessoas foi que eles resolveram: não importa quanto temos que andar, não importa quanto teremos que caminhar, mas nós vamos chegar lá. E chegaram diante do Senhor, permaneceram com Ele, enfrentaram as adversidades, ficaram famintos, e quando achavam que teriam que ir embora famintos, o Senhor surpreende eles. Entenda, eles não foram ali para comer na presença de Jesus, eles foram ali para ouvir a Jesus, para serem curados. Mas além de ouvir o Senhor, de receber a palavra, além de serem curados, o Senhor também os surpreendeu, alimentando a cada um deles. Eu queria orar por você. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Pois Deus tem o melhor para a tua vida. Dele é o poder, a glória, o domínio para todos sempre. Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para a tua vida. Aleluia, Deus. Mas Ele quer que você busque a Ele. Ele quer que você vá ao encontro dEle. Ele quer que você saia em direção a Ele. Atravesse ruas, atravesse cidades, mas não desista de procurar o Senhor. Deus, nós queremos orar nessa noite por cada uma dessas vidas que aqui estão, e nós queremos te louvar por elas, ó Deus. Te agradecer, Deus, por cada uma dessas vidas, porque são preciosas para Ti. O Senhor ama cada uma dessas vidas. Tu sabes, Deus, a dimensão da necessidade que eles têm vivido. O Senhor se importa com a necessidade deles, mesmo quando muitos não consideram, quando muitos não entendem o que passa na vida desses. O Senhor entende cada um deles e tem o melhor para eles. Assim, Deus, nessa noite nós oramos pelo poder do nome de Jesus, que o Senhor libere, Deus, uma palavra de graça, uma palavra de renovo. Renova esses corações, renova eles na tua presença. Senhor, faz um milagre de salvação, de libertação, de transformação de vida. Senhor, que no nome de Jesus o Teu Espírito venha achar guarida nesses corações. O Teu Espírito esteja convencendo, Deus, da necessidade de andar contigo, de caminhar contigo, de se humilhar diante da Tua presença. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e ministra. Vem, Espírito Santo, e fala em cada coração. Toca, Deus, com o Teu poder. Toca, Senhor, com a Tua graça. O Senhor é um Deus tremendo, o Deus que faz, o Deus que realiza, o Deus que tudo pode. Aleluia, Jesus.